Povo meu, mais uma vez estamos aqui juntinhos. Olha, e hoje o dia foi cansativo pra caramba. Não sei qual é a hora que você está assistindo, mas eu estou gravando tão tarde esse vídeo, mas eu faço questão de vir aqui trazer os nossos estudos de caso. Você que chegou, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Rafael Bronizo. E esse canal nós falamos sobre linguagem corporal, leitura facial, microexpressões também, vou começar a trazer mais coisas, mas essa série é sobre leitura facial. Então vamos ver um pouquinho sobre o Cristiano Ronaldo. Vou tentar ser mais breve aqui porque a de ontem foi... Nossa, demorou muito, mas vamos lá. Então, vou começar a montar aqui um contexto. E eu vou começar aqui de baixo. Uma coisa que me chama muito a atenção nele aqui embaixo é o pescoço dele. Você repara que é um pescoço bem longo, tá? Ele aqui ainda não dá para ver o quão longo é. E ele é bem grosso ou expandido, tá? Essa daí é a característica do pescoço dele. E o pescoço é interessante porque é um ponto de conexão entre duas partes importantes, né, do ser humano, que é a parte da cabeça, que nós chamamos de centro de controle, né, do indivíduo, e a parte do corpo propriamente dita. Então, a ligação que existe entre a cabeça e o tronco, né, enfim, e o restante, é exatamente o pescoço. E o pescoço assim, ele pode ser também, pessoal, fino. Você vê também alguns que são assim fininhos, olha. Tá? Olha só como é que seria. E muitas vezes você vai ver aqui, olha, que o rosto, né, ele acaba sendo assim fininho. Né? Parece até que ele fez um boot de harmonização aí, né? Então deixa eu só dar uma limpeza aqui. Essa característica, né, de pescoço vai falar, porque pescoço na morfopsicologia, por exemplo, também estuda isso, vai falar de grande reserva, é como se fosse assim, reserva física, tá? Reserva física da energia, resistência. Então isso aqui vai falar de pessoas que mantêm energia por mais tempo. Vou dar um exemplo. Ele é atleta, né? Ele corre no campo. Então vamos imaginar que ele está correndo com outro. Essa característica de pescoço aponta para mais facilidade de manter por mais tempo a energia. Aí de repente você vai ver outro com o pescoço assim, olha, mais fino. Esse que tem um pescoço mais fino, obviamente que tem mais... Eu estou falando um contexto, tá, pessoal? Não é só pescoço por pescoço, porque o pescoço também pode ser curtinho, né? Que o pessoal chama de curto e grosso, que aí já seria uma outra configuração. Mais à frente a gente pode trazer, se aparecer algum analisando assim. Mas o pescoço fininho, isso aqui já vai demonstrar que gasta as energias com mais facilidade, então, e mais rápido. Isso vai mostrar para nós o quê? Que se esgotam mais rapidamente. Então, se uma pessoa dessa aqui corre com alguém que tem esse pescoço aqui, assim mais preparado, então, naturalmente, esse daqui vai ter a probabilidade de correr, né, vamos dizer assim, ter mais energia para manter por mais tempo. Então tem aquele disparar de velocidade, mas tem o manter a velocidade. Eu estou falando no caso dele de manter, tá? E estou dando exemplo de velocidade, mas é de resistência de modo geral, resistência física, resistência corpórea. E não é de se estranhar que quem é lutador, por exemplo, trabalha demais também essa questão aqui. Aí quer dizer, aí já traz um preparo a mais ainda com a musculatura do pescoço, né? Que é justamente, até por causa do famoso mata-leão, né? Então a principal diferença aí é essa. E tem umas linhas, aqui eu não quero ser determinista, mas tem umas linhas de estudos que vão abordar, né, algumas linhas mais tradicionais, que o pomo de Adão
quando ele é mais acentuado, e isso vai falar de pessoas mais analíticas e questionadoras, tá? Agora, sinceramente, eu não sei o porquê dessa ligação de causalidade entre ser analítico, questionador e o pomo de Adão. Mas como um estudioso, não apenas pratico, mas estudo, então cabe a mim trazer para você aqui essa informação, que de repente pode ser útil também. Tá ok? Outra coisa interessante aqui, olha, é a força mandibular que ele tem. Eu não sei se foi nessa etapa, ou se foi no curso fechado, ou se foi na minha área fechada, não lembro onde foi, mas eu abordei já essa questão aqui, né? E essa mandíbula extremamente forte, extremamente pontiaguda, né? E isso é uma característica de masculinidade, é uma característica masculina. Então a mulher, quando ela faz essa ponta aqui, ela está trazendo uma atribuição facial de masculinidade e virilidade, né? Que é essa questão aqui da mandíbula. Então, aí eu já comentei aqui, né, que são pessoas ativas. Olha, essa palavra ativa é interessante porque aparece muito no rosto dele. Tá? E essa também é a característica de combate, pessoas combativas, pessoas que têm ou desejo de poder, desejo de liderança, desejo de se destacar, né? E também desejo de controle. Tá? São pessoas com altas características de controladora. No caso dele, você ainda percebe que é uma estrutura do terço inferior num todo, né? Tanto grande vertical quanto horizontalmente. Opa, é até mais embaixo aqui, ó. Como sempre, fazendo uma bagunça danada. Deixa eu limpar aqui. Então você percebe aqui que é num todo. Aqui, ó. Deixa eu riscar aqui. Olha só, olha. Esse terço, ele é maior tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então só reforça, né, essas questões que eu estou abordando aqui com vocês, e também a questão mais imponência, né, sexual. Agora, essa característica aqui, principalmente quando o lábio fino, se eu lembrar eu falo alguma coisa sobre isso, pode falar de falta de sentimentalismo. Então, principalmente, deixa eu ver se eu vou comentar sobre isso. Acho que eu vou comentar, mas não vou falar agora não, só para não adiantar o vídeo. Mas aqui, olha, falta de sentimentalismo. Deixa eu ver outra questão interessante aqui, ó. Deixa eu ver se eu botei olha só, olha como é que você vê aqui, ó. Coloquei justamente para você ver o pescoço do Bolt. Tem mais foto dele aí para frente. Deixa eu ver se aparece aqui. Então, aqui eu trouxe para vocês também o famoso Bolt. Olha, repara que parece que existe um pequeno padrão aqui, né? Você percebe, né, que como eu falei aqui do pescoço, aqui dá para você ver melhor. Percebe como que nossa, é gigantesco. E é tão grande que faz parecer a mandíbula, que também já é grande, faz parecer pequena. Então percebe aqui que no caso do Bolt chega a vir da orelha, olha só, olha. Tá vendo? Já pega direto e ainda vai abrindo aqui, ó, tá vendo? De tão largo que é. E aqui, né, você percebe também essa questão mandibular, ela parece ser ter um pouquinho menos de estrutura, mas como a gente já falou que é um efeito visual aqui por causa do pescoço dele, que é grande. Então tem também aqui, né, coisas de ancestralidade. No caso do Bolt, você vê, né, mais um ponto aqui, né, que vai expressar aí essa determinação. Ele também tem, mas o dele é mais chapado, né? Acaba sendo mais chapado. O do Bolt acaba ficando mais evidente por conta, né, dessa ligeira concavidade, que também pode
revelar aqui já algum tipo de esgotamento, porém o pescoço anuncia aí que existe muita reserva de energia. E uma coisa interessante também, que acaba sendo meio que padrão aqui, é a orelha, né? A orelha deles parece que tem uma implantação, né? Além de ser pequena, já comentei também sobre orelhas pequenas aqui, né? Mas além disso ainda tem uma implantação mais alta. Nessa foto não vai dar, né? Não são fotos adequadas para análise, mais para uma demonstração rápida. Mas a implantação rápida, eu já comentei aqui, eu gosto de usar duas palavrinhas aqui, olha. Olha, uma delas é velocidade, outra é superficialidade. Então não é de se estranhar que estamos falando de duas pessoas aí, né, que são ágeis, né, naquilo que fazem. E a questão da superficialidade é porque a velocidade não combina com profundidade, né? Então é nesse aspecto aí. Por isso que geralmente são de, né, pensar pouco e agir mais. Também, como são orelhas pequenas, não suportam muito mimimi, é mais direto ao ponto, a comunicação tem que ser mais específica, tem que ser mais diretiva. E essa questão de orelha também, essa configuração também é de irritação fácil, né? Pessoas que se irritam mais fácil, pessoas de mais praticidade, pessoas de movimento, né? É por isso que essa junção de pequenas e altas vão mostrar grande eficiência, né? Foco em resultado. Então, são grandes buscadores de resultado, não por serem eles, mas é uma configuração. Talvez dentro da métrica direitinha, a orelha deles não ficariam acima, né, do ponto da glabela, tá vendo? Essa aqui também não dá, ele está com a cabeça elevada. Inclusive, se você mexe com leitura facial, eu tenho um curso que já vou liberar para esses dias, que é focado na pessoa aprender a identificar uma foto corretamente. Então tem 10 itens que arruinam totalmente uma análise, não pela análise em si, né, pela interpretação, né, e sim pela identificação incorreta. Então esse curso ele é bem rápido e ele é focado nisso, para deixar a leitura da pessoa ali, ó, alinhada, para ela não errar nada. Certo? Então eu achei interessante trazer a configuração aí, porque vi bastante semelhança, né, tanto na extensão aqui, na largura do terço superior, apesar que na altura o do Bolt acaba sendo um pouco maior. Então, mas tem alguma coisa aqui para eu comentar ainda. Ah tá, acabei voltando para a foto anterior. Então deixa eu ver aqui o que a gente pode falar. Tá, a questão do lábio. Deixa eu botar aqui, olha. O lábio, o lábio superior dele, além de ser mais fininho, né? Ele, quando está em movimento, nossa, ele fica uma linhazinha que fica um negócio muito interessante. Igual o da Virgínia, né? Quem viu a análise que eu fiz dela, é mais ou menos parecida, né? Que eu até lá no dela eu falei, né? De sensualidade e tal, e também não muda aqui não, tá? Não muda. Isso aqui também pode mostrar ego mais inflado, e dentro desse contexto aqui, novamente vai falar de objetiva e prática, tá? Pessoas objetivas e práticas, geralmente esse lábio superior vai ser mais fininho, tá? Então, né, charme e persuasão, mais o que eu falei? Agora aqui eu acho que lá eu não falei questão de pontos de atenção que precisa ter, e dentro desse contexto aqui é bem interessante. Né, que se a pessoa não se cuidar, ela pode tender a capricho e arrogância. Então ela tem que tomar cuidado. A agressividade também tem que tomar muito cuidado, porque essa configuração de lábio, nós estamos falando de o terço inferior ele já é grande, e a região do pescoço também. Então isso aí, cuidado com a agressividade, principalmente se tivesse também, né, para acrescentar a covinha aqui, como acho que é o caso do Messi, né? O Neymar também parece que tem a covinha aqui. Todos eles têm esse terço
aqui um pouco maior. O Neymar também parece que tem a orelha um pouquinho implantada, um pouco mais alta. O Messi não, mas a orelha de todos os 4, né, os 2 que eu mostrei aqui e os 2 que eu comentei agora, todos eles têm a orelha ligeiramente abertinha, tá? Então essa questão, essa configuração aqui pode mostrar também certo narcisismo, tá? Egoísmo, né? Principalmente pela questão do lábio superior ser muito fino. E lá eu falei, né, no vídeo da Virgínia, que o lábio inferior ele é mais reptiliano, né? Então está mais ligado à conexão com o material, com compulsão e tudo mais. Então pessoas obstinadas, né, por coisas que fazem. E a dele ainda, pessoal, ainda tem essa questão, né, que apesar dela da parte, né, a estrutura óssea ser bem abaulada lateralmente falando, mas esse fechar, né, apesar que está aqui com talho, né, está cortado, mas você vê na foto que a testa dele é bem fechada. Isso pode fazer, né, a gente já viu questão de prática, mas pode fazer foco demais numa visão de, sabe, obstinação ao extremo, né, que testa fechada, conceito mais fechado. Então vai botar uma coisa na reta ali e vai ser aquilo. E não digo só no que ele faz, não. Eu digo na vida pessoal também pode seguir, né, dessa forma aí. A sobrancelha dele aqui, ela parece, né, ela é ascendente. Só em ser ascendente, também já falei aqui, né, que vai mostrar lado ativo, o lado, mais uma vez, falando de impaciência, de ira rápida, né, calculismo, teimosia, que vai combinar também com o que eu acabei de falar aqui, vai combinar com a questão do lábio, vai combinar também com a questão da mandíbula muito marcada. Então, a gente vê uma combinação aí de pessoa extremamente ativa, resistente, mais o que... mais uma vez, essa questão da sobrancelha ascendente pode falar também de ciúme, de egoísmo novamente. Então tá vendo como é que é uma questão, pessoal, que eu não pego apenas um pontozinho para poder abordar, não. Eu procuro ver o contexto, né? E esse contexto aí, principalmente, né, nas fotos, a sobrancelha dele fica muito angulosa. Opa, calma aí, deixa eu apagar aqui que eu fiz errado. Fica um ângulo muito forte quando ele, principalmente quando está se expressando, chega a fazer aquela marcação aqui, olha, né? Você já vê que também que as sobrancelhas são baixas, isso vai falar de mais foco, né? Pessoas com muito objetivo, né? Muito diretivo, olhar muito mais focado. Eu acho que a palavra-chave aí para sobrancelha baixa é foco naquilo que está fazendo, que é justamente o contrário de quem tem a sobrancelha mais alta. Ela vai ter dificuldade para focar, né? De centralizar. Então, quanto mais baixa, mais busca de foco, né? E de tentar verificar detalhes e tudo mais. Esse contexto dele mostra detalhismo, muito detalhe, sabe? Pessoas muito apegadas a detalhe. E esse ângulo aqui, eu gosto muito de usar o termo mente daquelas pessoas que são controladoras, que não gostam de ser contrariadas, né? Essa é uma sobrancelha de líder, né? De pessoa que gosta de liderar. Dependendo de um contexto, vai ser autoritária, dependendo de outro, vai ter autoridade. Então, o que vai diferenciar a autoridade do autoritarismo vai ser a configuração do todo. Aqui, me desculpem, mas me parece um contexto de mais autoritarismo, tá? Mas não falo não denegrindo, não, por favor, pessoal. Falo só apenas como um item, né, que é observado dentro do contexto inteiro, tá? Então é isso, combinando também aí com a mandíbula, essa lapa aí de pescoço, ainda vai reforçar a questão de impressão da vontade e de força de vontade.
Então a força de vontade ela também é muito vista no nariz, né? O nariz dele a gente não vê as narinas, são mais para baixo, que na morfopsicologia vai falar justamente de dificuldade, né, de expressar sentimento, né? Sentimentalismo aqui não é uma coisa muito evidenciada não, tá? Então, basicamente é isso. Meu Deus, mesmo sendo rápido, estamos demorando muito ainda. Vamos voltar à meta dos 10 minutos. Perdoa aí, minha voz não está muito eufórica, porque eu já estou aqui, a minha bateria já está, a bateria da minha mente já está ali já está nos 5 minutos, ou melhor, nos 5%. Tá bom, pessoal? Valeu, espero que tenham gostado. Deixa o seu curtir aí, comenta e até amanhã.